Olá, pessoal. Preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Eu me recusei a pagar pelo casamento da minha irmã, então ela virou toda a minha família contra mim. 2 meses depois, o noivo dela revelou a chocante verdade sobre sua vida dupla secreta. Eu, 28 anos, sempre tive um relacionamento complicado com minha irmã mais velha, Kelly, 34 anos. Nossa dinâmica familiar era incomum desde o início. Nossos pais, ambos advogados de sucesso, raramente estavam em casa. Papai estava sempre no escritório ou no tribunal, enquanto mamãe passava a maior parte do tempo fazendo networking e mantendo as conexões sociais vitais para a prática deles. Isso deixou Kelly e eu, em grande parte, por nossa conta. Kelly, sendo 6 anos mais velha, naturalmente assumiu um papel de cuidadora. No começo, parecia uma bênção. Ela se certificava de que eu comia, me ajudava com a lição de casa e me consolava quando eu sentia a falta dos nossos pais. Mas, com o tempo, a linha entre irmã e mãe se tornou confusa para Kelly, e ela começou a exercer mais e mais controle sobre minha vida. Lembro-me de um incidente quando eu tinha cerca de 10 anos. Eu havia feito amizade com uma garota chamada Sarah, na minha classe. Kelly, então com 16 anos, decidiu que não gostava de Sarah porque achava que a família dela não era boa o suficiente. Ela me proibiu de sair com Sarah, chegando ao ponto de interceptar as notas que passávamos na aula e deletar o número dela do meu telefone. Quando chorei e protestei, Kelly disse: "Estou apenas cuidando de você. Você vai entender quando for mais velha." Esse padrão continuou durante toda a minha adolescência. Kelly escolhia minhas roupas, decidia quais atividades extracurriculares eu poderia participar e até tentava influenciar minha escolha de carreira. Ela estava convencida de que eu deveria me tornar advogada como nossos pais, apesar do meu interesse por arte e design. O verão antes de eu começar o ensino médio foi particularmente tenso. Eu havia sido aceita em um prestigioso acampamento de arte, mas Kelly estava completamente contra. Ela argumentou que era uma perda de tempo e que me distrairia dos estudos de verdade. Tivemos uma grande briga, com Kelly ameaçando contar aos nossos pais que eu estava me rebelando se eu insistisse em ir. No final, eu cedi, passando o verão fazendo um estágio em um escritório de advocacia. Eu estava miserável, mas Kelly estava satisfeita, dizendo: "Você vai me agradecer um dia por te manter no caminho certo." Apesar da tensão, eu ainda admirava Kelly de muitas maneiras. Ela era inteligente, determinada e parecia ter a vida sob controle. Quando me formei no ensino médio, ela me convenceu a frequentar sua universidade. Ela pintou um quadro cor-de-rosa de nós morando juntas, com ela me mostrando as manhãs da vida universitária. Em retrospectiva, eu deveria ter visto sinais de alerta, mas, aos 18 anos, a ideia de ter minha irmã mais velha e bem-sucedida me guiando pela faculdade parecia atraente. Morar com Kelly na faculdade foi um pesadelo. Nosso apartamento se tornou o domínio dela, com regras que lembravam nossa casa de infância. Ela estabeleceu toques de recolher, limitou minhas atividades sociais e constantemente verificava meus estudos. Se eu saía com amigos, ao voltar encontrava uma enxurrada de mensagens perguntando onde eu estava e com quem estava. Questões financeiras adicionaram outra camada de complicação. Kelly, trabalhando em seu primeiro emprego depois da faculdade, estava sempre sem dinheiro. Ela pegava dinheiro emprestado de mim, geralmente sem pedir. Quando a confrontei sobre os $200 que sumiram da minha carteira, ela desprezou a questão, dizendo: "O que é meu é seu, certo?" Além disso, eu comprei mantimentos na semana passada. Esse padrão continuou, com Kelly tratando meu dinheiro do empréstimo estudantil e o que eu ganhava no meu trabalho de meio período como um recurso compartilhado. As coisas chegaram ao auge no meu 3º ano, quando conheci Jake. Ele era um estudante transferido da minha turma de design gráfico, e nós nos demos bem imediatamente. Pela primeira vez, eu tinha alguém que incentivava minhas paixões e respeitava minhas decisões. Kelly o odiava desde o início. Ela fazia comentários maldosos sobre a aparência dele, questionava suas perspectivas de carreira e insinuava que ele só estava interessado em mim por causa do dinheiro, irônico, dado o comportamento dela. Uma vez, ela até derramou vinho acidentalmente em um projeto em que Jake e eu tínhamos trabalhado por semanas. Quando Jake propôs casamento após a formatura, Kelly teve um ataque. Ela me encurralou em nosso apartamento, gritando que eu era jovem demais e ingênua para me casar. "Você está cometendo um grande erro", ela gritou. "Ele só quer te prender. Não jogue fora seu futuro por causa de um cara." Então eu finalmente enfrentei a Kelly. Eu disse a ela que meu relacionamento com Jake não era da conta dela e que eu estava cansada de ela controlar todos os aspectos da minha vida. A discussão esquentou, com anos de frustração reprimida vindo à tona. Kelly tentou suas táticas habituais: manipulação emocional, abusos psicológicos, até ameaçando ligar para nossos pais, mas desta vez, eu mantive minha posição. Eu me mudei naquela semana, ficando no sofá de uma amiga até que Jake e eu encontrássemos nosso próprio lugar.
A distância me deu perspectiva sobre o quão tóxico meu relacionamento com Kelly tinha sido. Comecei a fazer terapia para trabalhar as questões de manipulação e controle que sofri ao longo dos anos. Nos anos seguintes, meu relacionamento com Kelly continuou tenso. Consegui um bom emprego em marketing, o que permitiu a Jake e a mim começar a economizar para comprar uma casa. Kelly, por outro lado, parecia estar lutando. Ela trocava de emprego com frequência, reclamando de chefes injustos e ambientes de trabalho tóxicos. Ela frequentemente insinuava que eu deveria ajudá-la financeiramente, lembrando-me de tudo que ela fez por mim quando éramos crianças. No mês passado, Kelly anunciou seu noivado com seu namorado de 2 anos, Tom. Fiquei surpresa, dada sua postura anterior sobre casamento, mas desejei felicidades a ela. Uma semana depois, ela me ligou pedindo um favor. Kelly começou a falar sobre seu casamento dos sonhos, descrevendo uma cerimônia luxuosa que parecia mais um conto de fadas do que um evento realista. Então veio a bomba. Ela queria que eu contribuísse com $115 mil para os custos do casamento. Fiquei chocada. $115 mil é uma quantia significativa, especialmente considerando que Jake e eu estávamos economizando para uma casa. Quando hesitei, Kelly começou suas táticas manipulativas habituais. Ela falou sobre como me criou e sacrificou sua própria juventude por mim. Ela disse que, como sua única irmã, era meu dever ajudar a tornar o casamento dela especial. Algo em mim quebrou. Anos de raiva e ressentimento reprimidos vieram à tona. Eu disse a Kelly que, embora eu apreciasse o que ela fez quando éramos crianças, isso não lhe dava o direito de controlar minha vida ou meu dinheiro. Apontei todas as vezes que ela se aproveitou de mim financeiramente e emocionalmente ao longo dos anos. Mencionei incidentes específicos, como a vez em que ela pegou todo o dinheiro que ganhei durante o trabalho de verão para comprar uma bolsa de grife, as inúmeras vezes em que ela menosprezou minhas escolhas de carreira e a forma como tentou sabotar meu relacionamento com Jake. Eu disse a ela que os sacrifícios dela foram uma escolha dela, não algo que eu pedi, e que isso não lhe dava o direito ao meu dinheiro ou à minha obediência como adulta. Kelly ficou furiosa. Ela me chamou de egoísta e ingrata, dizendo que eu devia a ela por tudo que ela fez. Ela me acusou de abandoná-la quando ela mais precisava e ameaçou contar aos nossos pais e à nossa família extensa que eu estava me recusando a ajudar com o casamento dela por despeito. Isso foi a gota d'água. Eu disse a Kelly que não contribuiria com um centavo para o casamento dela. Além disso, eu disse que estava farta das manipulações e chantagens emocionais dela. Pedi para que ela não me contatasse novamente, a menos que estivesse pronta para se desculpar e mudar seu comportamento. Faz 3 semanas e eu não ouvi falar diretamente de Kelly. No entanto, tenho sido bombardeada com ligações e mensagens de parentes. Aparentemente, Kelly tem contado a todos que estou me recusando a ajudar com o casamento dela porque estou com inveja da felicidade dela. Alguns membros da família estão me pressionando para que eu seja pessoa madura e reconcilie com Kelly pelo bem da harmonia familiar. Apesar da pressão, estou firme na minha decisão, mas não posso deixar de me perguntar: sou eu a errada por me recusar a ajudar com o casamento dela e cortar relações? Faz cerca de um mês desde minha última postagem, e a situação com Kelly escalou de maneiras que eu nunca esperei. Primeiro, quero agradecer a todos pelos comentários de apoio. Eles têm sido um alívio durante este momento desafiador. Uma semana após minha postagem, nossos pais decidiram intervir. Eles convocaram uma reunião familiar para resolver as coisas entre Kelly e eu. Eu estava hesitante em participar, lembrando de inúmeras reuniões familiares da nossa infância onde a versão dos fatos de Kelly sempre parecia prevalecer. No entanto, decidi que poderia ser uma oportunidade para finalmente fazer com que nossos pais entendessem minha perspectiva. A reunião foi marcada para a tarde de sábado na nossa casa de infância. Quando cheguei, fiquei surpresa ao encontrar, além de Kelly, nossos pais, nossa tia Linda, irmã da mamãe, e o tio Bob, irmão do papai. Aparentemente, eles estavam lá para mediar. Imediatamente me senti cercada, lembrando como a tia Linda sempre favoreceu Kelly, enquanto o tio Bob se orgulhava de ser a voz da razão da família. Enquanto nos sentávamos na sala de estar, cercados por fotos antigas da família que pareciam zombar da tensão atual, minha mãe começou a conversa. Ela pediu que cada uma de nós explicasse o seu lado da história. Respirei fundo e calmamente relatei os eventos que levaram ao nosso desentendimento, incluindo a exigência de Kelly pelo dinheiro do casamento e suas ameaças subsequentes. Falei sobre os anos de manipulação, a exploração financeira e o impacto emocional que isso teve em mim. Mencionei incidentes específicos, o acampamento de arte ao qual não me foi permitido ir, os amigos que Kelly afastou, o constante menosprezo pelas minhas escolhas de carreira. Expliquei como o comportamento controlador de Kelly continuou na vida adulta, culminando na sua exigência por dinheiro para o casamento. Enquanto eu falava, notei o rosto de Kelly se contorcendo de raiva e descrença. Quando chegou a vez dela de falar, ela apresentou uma narrativa completamente diferente. Segundo Kelly, eu sempre tinha sido ciumenta dela e a ressentia por ser a responsável. Ela se pintou como a irmã mais velha altruísta, sacrificando sua própria juventude para criar uma irmã ingrata. Kelly afirmou que só havia pedido minha ajuda com o casamento porque queria que eu estivesse envolvida, não porque precisava de dinheiro.
Ela mencionou incidentes da nossa infância, distorcendo-os para encaixar em sua narrativa. O acampamento de arte virou uma história sobre ela me proteger de cometer um erro que poderia arruinar meu futuro, e o controle sobre minhas amizades foi reformatado como uma forma de cuidar dos meus melhores interesses. Ela até sugeriu que Jake tinha me virado contra a família, envenenando minha mente com ideias de independência. Enquanto Kelly falava, observei as expressões dos nossos pais. Eles pareciam amolecer, acenando com a cabeça ao longo das palavras dela. A tia Linda estendeu a mão para segurar a mão de Kelly de forma solidária, enquanto tio Bob me lançava um olhar de desaprovação. Quando tentei me defender, apontando as inconsistências na história de Kelly, fui interrompida ou disseram que eu estava sendo muito emocional. Kelly continuava trazendo à tona coisas da nossa infância, cada anedota cuidadosamente elaborada para se retratar como a mártir e eu como a ingrata. A reunião se arrastou por horas, com todas as minhas tentativas de explicar minha perspectiva sendo rejeitadas ou ignoradas. As lágrimas de Kelly, que começaram a fluir nos momentos mais convenientes, pareciam ter mais peso do que minhas palavras. A gota d'água foi quando nossos pais sugeriram um compromisso. Propuseram que, em vez de dar dinheiro diretamente a Kelly, eu deveria assumir a responsabilidade de planejar e pagar pelo chá de panela e despedida de solteira dela. Eles apresentaram isso como um gesto de boa vontade que ajudaria a consertar nosso relacionamento. Eu fiquei perplexa. Ficou claro que eles não tinham ouvido uma palavra do que eu disse sobre limites financeiros e a manipulação de Kelly. A solução deles era essencialmente me fazer gastar dinheiro com os eventos do casamento de Kelly, só que de uma forma diferente. Eu recusei. Mantive minha posição, dizendo que não seria manipulada a gastar dinheiro nos eventos do casamento de Kelly, quando já havia deixado clara minha posição. Isso levou a mais uma rodada de acusações sobre eu ser egoísta e não me importar com a família. Kelly aproveitou o momento para fazer sua jogada final. Em meio a lágrimas, ela anunciou que sempre sonhou em ter sua irmãzinha como sua dama de honra, mas que agora percebeu que esse sonho nunca se realizaria. Foi uma peça magistral de manipulação emocional, e eu observei enquanto minha família caía na armadilha, completamente convencidos. A reunião terminou comigo me sentindo com raiva, traída e mais sozinha do que nunca. Ficou claro que minha família já havia decidido que eu estava errada, independentemente do que eu dissesse. Kelly conseguiu se pintar como a vítima, e eu fui retratada como a vilã. Na semana que se seguiu a essa reunião desastrosa, as consequências foram significativas. Nossos pais mal falam comigo, enviando apenas mensagens formais quando absolutamente necessário. Fui desconvidada de vários eventos familiares, incluindo o chá de bebê da minha prima e a festa de aposentadoria do meu tio. Kelly, por outro lado, está aproveitando a atenção e a simpatia que está recebendo. Ela tem postado nas redes sociais sobre se curar de traumas familiares e como sangue nem sempre é mais espesso que a água. Cada postagem recebe centenas de comentários de apoio, muitos deles de membros da família que agora veem como uma espécie de santa injustiçada. A situação me forçou a reavaliar muitos dos meus relacionamentos. Amigos em quem eu achava que podia confiar ficaram do lado de Kelly, influenciados pela versão dela dos eventos. Tem sido um processo doloroso perceber quem realmente me apoia e quem estava apenas esperando uma desculpa para apoiar Kelly. Apesar da pressão e da dor de ser ostracizada pela minha família, estou firme na minha decisão. Toda essa situação me fez perceber o quão disfuncional é a dinâmica da minha família e como a manipulação de Kelly moldou nossos relacionamentos ao longo dos anos. Jake tem sido meu apoio em meio a tudo isso. Ele me ajudou a ver que não estou louca por sentir o que sinto e que está tudo bem em estabelecer limites com a família. Estamos focados em nossos planos de comprar uma casa e construir nosso futuro juntos, longe da influência tóxica da minha família. Ainda estou processando tudo o que aconteceu, mas estou mais convencida do que nunca de que tomei a decisão certa ao enfrentar Kelly. É doloroso estar em desacordo com minha família, mas não vou deixar que eles me façam sentir culpa por não aceitar comportamentos tóxicos. Pela primeira vez na vida, estou colocando a mim mesma em primeiro lugar, e embora isso seja assustador, também é incrivelmente libertador. Faz 2 meses desde minha última atualização e as coisas tomaram um rumo inesperado. Achei que deveria compartilhar o que aconteceu, pois isso lançou uma nova luz sobre a situação com Kelly. Cerca de 3 semanas atrás, recebi uma ligação de Tom, o noivo de Kelly. Isso foi incomum, pois Tom e eu nunca fomos próximos. Na verdade, nossas interações se limitaram a pequenas conversas constrangedoras em encontros familiares. Ele geralmente deixa Kelly lidar com toda a comunicação familiar. Então, quando ele pediu para nos encontrarmos para tomar um café e discutir algo importante, fiquei imediatamente na defensiva. No entanto, a curiosidade falou mais alto e eu concordei. Nos encontramos em um pequeno café no centro da cidade, longe dos lugares habituais da família. Tom parecia nervoso e desconfortável, mexendo na xícara de café e evitando contato visual. Depois de uma conversa superficial sobre o clima e seu trabalho, ele soltou uma bomba. Ele e Kelly haviam terminado, e o casamento estava cancelado. Fiquei chocada, para dizer o mínimo. Apesar de nossos problemas, eu genuinamente acreditava que Kelly estava feliz com Tom. Mas, conforme ele começou a explicar, percebi que havia muito mais nessa história do que eu sabia.
Tom passou a me contar uma história que confirmou muitas das minhas piores suspeitas sobre Kelly, ao mesmo tempo em que revelou novas profundezas de sua enganação. Aparentemente, ela vinha mentindo para ele sobre sua situação financeira durante todo o relacionamento. Ela disse a ele que tinha uma boa poupança e um emprego estável e bem remunerado. Na realidade, ela estava profundamente endividada e havia sido demitida dos 2 últimos empregos por má conduta, especificamente por uso indevido de fundos da empresa. O planejamento do casamento trouxe tudo à tona. Tom descobriu que Kelly havia aberto vários cartões de crédito em seu nome, sem o seu conhecimento. Ela estava usando esses cartões para financiar seu estilo de vida luxuoso, acumulando dezenas de milhares de dólares em dívidas. Quando ele a confrontou sobre isso, ela tentou fazer com que ele se sentisse culpado, dizendo que só fez isso porque queria dar a ele o casamento que ele merecia. Enquanto Tom falava, sentiu uma estranha mistura de vindicação e tristeza. A história dele se alinhava perfeitamente com aquele que eu conhecia, a manipuladora mestre que sempre encontrava uma maneira de justificar suas ações. Mas também revelou um nível de desespero em Kelly que eu não havia percebido totalmente antes. Tom se desculpou comigo, dizendo que agora entendia por que eu me recusei a contribuir para o casamento. Ele admitiu que Kelly havia dito a ele que eu estava sendo egoísta e ciumenta, e ele acreditou nela. Agora, ele via o padrão de manipulação e mentiras do qual eu vinha tentando escapar há anos. Depois que Tom foi embora, fiquei sentada no café por um longo tempo processando o que tinha aprendido. Senti raiva de Kelly por sua enganação, mas também me preocupei com ela. Apesar de tudo, ela ainda era minha irmã e estava claro que ela estava perdendo o controle. Alguns dias após meu encontro com Tom, o inferno se instaurou na família. Kelly, incapaz de manter o término em segredo por mais tempo, contou aos nossos pais que Tom a havia deixado, mas sua versão dos eventos foi, previsivelmente, muito diferente da de Tom. Segundo Kelly, Tom havia sido controlador e abusivo, e a deixou quando ela se impôs. Ela afirmou que ele havia mentido sobre ela ter usado seus cartões de crédito para virar as pessoas contra ela. Ela se pintou como a vítima de um homem cruel que havia se aproveitado de sua confiança e generosidade. Recebi uma enxurrada de chamadas e mensagens de membros da família, todos expressando simpatia por Kelly e raiva contra Tom. Alguns até sugeriram que eu reconsiderasse ajudar com os custos do casamento para que Kelly pudesse recomeçar após essa experiência traumática. Eu fiquei dividida. Parte de mim queria expor as mentiras de Kelly e finalmente fazer nossa família ver sua verdadeira natureza. Eu tinha evidências concretas agora, vindas diretamente de Tom, sobre sua enganação e má conduta financeira. Poderia ser minha chance de limpar meu nome e mostrar a todos que eu não estava errada sobre Kelly o tempo todo. Mas outra parte de mim sabia que confrontá-la só levaria a mais drama e dor. Kelly já havia provado repetidamente que era capaz de distorcer qualquer situação a seu favor. Se eu revelasse o que Tom me contou, ela provavelmente encontraria uma maneira de virar isso contra mim, talvez me acusando de colaborar com seu ex-abusivo para difamá-la. No final, decidi ficar fora disso. Quando os membros da família ligaram perguntando sobre a situação, não confirmei nem neguei a história de Kelly. Simplesmente disse que lamentava que as coisas não tivessem dado certo e deixei por isso mesmo. Não foi a resposta mais satisfatória, mas parecia a escolha mais saudável para meu próprio bem-estar. Essa situação reforçou minha decisão de me distanciar do drama familiar. Percebi que a manipulação de Kelly é profunda, e não é minha responsabilidade consertá-la ou fazer com que os outros vejam a verdade. Estou focando na minha própria vida e felicidade. Jake e eu fizemos uma oferta em uma casa e estamos animados com esse novo capítulo em nossas vidas. É uma casa modesta de 3 quartos em um bairro tranquilo, nada luxuoso, mas é nossa. Enquanto empacotávamos nosso apartamento, encontrei fotos antigas e lembranças da minha vida com Kelly. Foi uma experiência agridoce, lembrando-me dos bons momentos que tivemos em meio a toda manipulação e controle. Estou considerando começar a terapia novamente para lidar com algumas questões persistentes do meu relacionamento com Kelly. As revelações sobre suas mentiras para Tom trouxeram à tona muitos sentimentos e memórias antigas que eu achava que já tinha resolvido. É uma jornada difícil, mas estou esperançosa para o futuro. Por enquanto, estou levando um dia de cada vez. Estou aprendendo a estabelecer limites, não apenas com Kelly, mas com todos os meus relacionamentos. Não é fácil, e há dias em que duvido das minhas decisões, mas, no geral, sinto que estou no caminho certo. Faz cerca de 6 semanas desde minha última atualização e tenho algumas notícias surpreendentes para compartilhar. Na semana passada, recebi uma visita inesperada no meu local de trabalho. A princípio, achei que estava vendo coisas. Kelly nunca tinha me visitado no trabalho antes, sempre insistindo que eu fosse até ela. Mas lá estava ela, parada desajeitadamente perto da recepção, parecendo nada como seu eu polido habitual. Kelly parecia péssima, com olheiras escuras e uma expressão derrotada que eu nunca tinha visto nela antes. Suas roupas, geralmente impecáveis, estavam amassadas e descombinadas. Ela perguntou se poderíamos conversar e, contra meu melhor julgamento, concordei em almoçar com ela. Fomos a uma pequena delicatessen perto do meu escritório.
Enquanto nos sentávamos com nossos sanduíches, preparei-me para mais uma rodada de acusações ou manipulação, mas o que aconteceu a seguir me pegou completamente de surpresa. Kelly desabou, não de uma forma teatral e em busca de atenção como eu estava acostumada, mas de uma maneira crua e vulnerável que me deixou profundamente desconfortável. Ela confessou que sua vida havia saído de controle depois que Tom a deixou. Ela perdeu o emprego e estava prestes a ser despejada de seu apartamento. Admitiu ter mentido sobre Tom ser abusivo e disse que não conseguia mais lidar com todas as mentiras. Entre soluços, Kelly me disse que havia atingido o fundo do poço e percebeu que precisava mudar. Ela contou que começou a ver um terapeuta e foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Ela tem frequentado sessões de terapia em grupo e agora está tomando medicação. Enquanto ela falava, me lembrei de momentos da nossa infância, Kelly me confortando após pesadelos, me ensinando a andar de bicicleta, me defendendo de valentões na escola. Pela primeira vez em anos, senti que estava vendo vislumbres daquela irmã, não da manipuladora que ela se tornou. O que mais me surpreendeu foi quando Kelly olhou nos meus olhos e se desculpou sinceramente por seu comportamento ao longo dos anos. Ela reconheceu como havia me manipulado e machucado e disse que entendia por que eu a havia afastado. Ela não pediu dinheiro ou ajuda, apenas uma chance de se redimir com o tempo. Eu estava cética a princípio, dada a nossa história, mas, enquanto conversávamos, pude ver um verdadeiro arrependimento e um desejo de mudança nos olhos de Kelly. Foi a primeira vez em anos que senti que estava conversando com minha irmã, não com uma estranha usando seu rosto. Conversamos por horas, revisitando memórias dolorosas e enfrentando verdades difíceis. Kelly admitiu muitas coisas: seu ciúme do meu relacionamento com Jake, seu ressentimento pelo meu sucesso profissional, suas tentativas desesperadas de manter o controle sobre minha vida. Ela também compartilhou mais sobre seu diagnóstico, ajudando-me a entender alguns de seus comportamentos sem justificá-los. Eu disse a Kelly que, embora apreciasse seu pedido de desculpas, reconstruir nosso relacionamento levaria tempo e esforço da parte dela. Deixei claro que não estava pronta para deixá-la voltar totalmente à minha vida, mas estava disposta a dar pequenos passos se ela continuasse a trabalhar em si mesma. Desde aquele almoço, Kelly tem respeitado meus limites. Ela me envia mensagens curtas e respeitosas, atualizando-me sobre o progresso da terapia, mas não pressiona por mais contato do que eu estou confortável. É uma coisa pequena, mas me dá esperança de que, talvez, apenas talvez, uma mudança real seja possível. Na semana passada, ela me enviou uma foto de uma pintura que fez na terapia de arte. Era uma imagem de duas meninas de mãos dadas, claramente representando nós duas. O gesto me tocou mais do que eu esperava. Ainda estou procedendo com cautela, e Jake e eu estamos mantendo limites firmes, mas, pela primeira vez em muito tempo, sinto um otimismo cauteloso sobre a possibilidade de ter um relacionamento mais saudável com minha irmã no futuro. Essa experiência me ensinou muito sobre a complexidade das dinâmicas familiares e a possibilidade de mudança. Embora eu não esteja esquecendo o passado, estou aberta, com cautela, para a possibilidade de um futuro diferente. Só o tempo dirá como as coisas vão se desenrolar, mas, por enquanto, estou levando um dia de cada vez. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.